No ar, Zona Sul News. Apresentação, Agilson Correa. Legal, legal, amigos internautas, que a partir de agora passam a estar conectados conosco simultaneamente, tanto pela Rádio Status, www.radiostatus.com, como também pela TV Status via Facebook, no @webtvstatus. Ainda para você que quer acompanhar na nossa página, no nosso site, você pode também acompanhar www.radiostatus.com e ícone TV. Hoje, segunda-feira, 17 de maio de 2021, 20 horas e 1 minuto, com o oferecimento de Ótica Pelotense. Seja bem-vindo a mais um Zona Sul News, o programa que estende a comunicação a 30 municípios no nosso estado do Rio Grande do Sul. Falando, obviamente, nas lideranças, nos poderes constituídos, quer seja público ou privado, quer seja nas instâncias do sistema organizacional do nosso país, sobretudo para poderes executivos e legislativos, mas também e prioritariamente para a sociedade civil organizada. Não obstante, hoje vamos conversar, teoricamente nós poderíamos abordar muitos temas. Por quê? Dia 15 foi o dia do assistente ou da assistente social. Nós poderíamos e deveríamos abordar um pouquinho também. Hoje é dia de combate à homofobia, à transfobia e à biofobia. Né? Então nós poderíamos também abordar esse tema, porque é o dia em epígrafe, o dia específico. Mas por que estamos numa data que deveria ser, e olha que o tema é recorrente, está obviamente latente em todos os veículos de comunicação, não apenas no Brasil, mas no mundo. No Brasil, com um enfoque principalmente do Gil do Vigor, né? Que teve aí a sua imagem atacada, sofreu discriminação com referências à sua orientação sexual por uma manifestação via esporte, o clube do seu coração. Quer dizer, está latente e nós devemos abordar mais incisivamente esse tema que, de certa forma, ou de certa forma não, inevitavelmente alcança a todos nós. Mas hoje, em especial, diante de tamanha necessidade que abordemos o tema, que falemos, que não nos escondamos, sobretudo tenhamos identidade. E eu tenho essa origem, obviamente que não poderia me furtar de abrir espaço e não abrir espaço, e exigir que aqui fosse também utilizado o espaço para o Conselho Tutelar de Santa Vitória do Palmar, nesse trabalho de divulgação, de propagação, de conscientização no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com duas das... não sei se são 10, né? Porque eu vi que são 5 conselheiras e até agora 2 ou 3 assistentes sociais, melhor dizendo, que estão nesse trabalho de engajamento, de propagar, de divulgar, de conscientizar. Eu sei que são 5 conselheiras e hoje eu vou conversar com uma das 5, que elas estão nesse processo de revezando nos veículos de comunicação, o que fazem magnificamente bem, e hoje é o dia de nós entrevistarmos a conselheira Stephanie Araújo, que se faz acompanhada da assistente social do CREAS, a assistente social Rafaela Terra. As duas vão conversar comigo. O problema é o seguinte, eu tenho sempre um problema com a agenda dos nossos entrevistados. Quando não é o cachê, quando não é o camarim, quando não é o transporte, é sempre um problema. Agora eu fui avisado, segundo fontes da informação, pessoal, o Conselho Tutelar me avisou aqui, e também o pessoal da Prefeitura disse, olha, acho que vai ter um probleminha. As duas que foram escaladas para ir na tua rádio e na tua TV, elas só tem um problema. Camarim e umas exigências meias difíceis aqui. Eu disse, não tem problema, a gente tem providência, não, elas só andam de helicóptero. Não tem jeito, de a pé não sai, de jatinho não sai, de carro, limusine não adianta, só de helicóptero. Aí eu fiz o seguinte, tem um conhecido meu, um camarada meu, e aí eu pedi o helicóptero emprestado. Acho que vão conseguir chegar a tempo, não tenho certeza, mas de qualquer forma daqui a um pouquinho nós vamos conversar. Antes disso, porém, chega por gentileza a voz marcante que adorna e que sobretudo marca registrada da nossa rede Status de comunicação.
Muito boa noite, Tamires de Souza Gonçalves. Para não esquecer, responsiva a nossa rede de anunciantes. Muito boa noite, Agilson. Boa noite especial aos nossos amigos e amigas que nos acompanham em mais uma live aqui pela Web TV Status e também pelo www.radiostatus.com. Só uma informação, Tamires. Sim. Tu sabe se os documentos do helicóptero estão tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. Coisa, viu? Que eu vou morrer. Acredito que daqui a pouco elas já estejam por aqui. Eu vou morrer. Essa eu não sabia. Essa eu não esperava. São exigentes, né? Fazer o quê? Tem que ser assim. Pra tu ver o que é com as pessoas, como sobem pra cabeça. As pessoas não viram estrelas, que agora nos outros dias elas fizeram uma live e elas entraram a última bolachinha do pacote. Amanhã parece que também tem uma live do Conselho de Talentos, que é só as duas que vão falar. Certo. Então, o cachê tá altíssimo. Então, vamos ver. Vamos ver, tá pagável, né? Muito bem, vamos então à nossa rede de anunciantes. Agropecuária Gaúcho, a referência do homem do campo. Enxertos de árvores frutíferas, sementes de flores e hortaliças, rações, equipamentos, utensílios. Tudo o que o homem do campo precisa para a sua atividade do dia a dia. WWN Fibra Ótica, a internet na velocidade da luz. Gráfica Lean, os seus impressos na mão certa. MF Informática, representante Linetec Sistemas, conectada ao novo mundo tecnológico. Sayonara Barbershop Lombre, porque homem de bom gosto merece o melhor. Ótica Pelotense, valorizando o seu bom gosto. Brião Distribuidora de Gás e Água. Ligue 3263-4040. Imobiliária de Negre. No campo ou na cidade, competência é a nossa identidade. Restaurante Prato Feito, que delícia! Aquele do Fanca, ali, bem pertinho da rodoviária. Mercado Santa Maria, tradição e qualidade ao seu dispor. Newtec Informática, a qualidade que você merece no serviço que você confia. Distribuidora de bebidas Lima. Servimos bem para servir sempre. Técnico em eletrônica Lindomar Nunes, Sol Menor. A certeza do serviço de qualidade. Tertúlia Pizzas. O pré-assado com tempero e sabor de pizzaria dentro da sua casa. Londres Supermercados é a proposta mais completa do Chuí. Nosso supermercado possui ampla variedade de marcas e itens e é conhecido por ter o melhor preço da região, por ter quase 50 anos de existência. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, você encontra no Londres Supermercados. Temos duas lojas, a Matriz na Rua Colômbia 53, no coração de Chuí, e Londres Filial, na BR 400
1971, próximo ao trevo de entrada do Chuí. Corredores amplos, estacionamento próprio e muito conforto para você fazer suas compras com tranquilidade. Londres Supermercados. Quem não conhece Londres Supermercados, não conhece Chuí. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Quer data melhor para refletirmos sobre o bom uso de nossos recursos? Economizar água, energia, copos, papéis e impressão é a meta do tribunal e também nossa obrigação com o planeta. E para colaborar com um ambiente melhor para todos, o Poder Judiciário conseguiu mudas de várias espécies para distribuir entre os servidores e magistrados nos dias 28, 29 e 30 de maio. Sustentabilidade. Frutifique essa ideia. Eu achava que eu fazia parte da família. Não sabia que aquele passeio seria o nosso último. Você me largou no meio do nada, sem motivo algum. Tentei correr atrás de você, mas não adiantou. Hoje, quem me vê na rua nem imagina que eu já tive uma casa. Um lugar onde eu era feliz e que ninguém me maltratava. Agora, na melhor das hipóteses, as pessoas me ignoram. Um momento de sorte é quando eu consigo alguma coisa para comer. Só queria entender o que eu fiz para ter que passar por tudo isso todos os dias. Os mesmos cuidados de segurança valem para a convivência no trânsito. Respeite os direitos das outras pessoas que transitam na via. Tome cuidado ao dirigir veículos maiores. Além do seu carro, tenha atenção com os veículos menores e priorize a ordem de passagem. Pedestres, veículos não motorizados, como as bicicletas, motocicletas, motonetas e ciclomotores, e depois automotores, considerando a ordem do menor para o de maior porte. Muito bem. Agilson? Muito bem. Muito obrigado mais uma vez à nossa rede de anunciantes. 20 horas e 12 minutos num oferecimento de Ótica Pelotense. Hoje vamos conversar com o Conselho Tutelar de Santa Vitória do Palmar e o CREAS, Centro, na verdade é Centro de Assistência Especializada. Eu, na verdade, não sei muito bem essas palavras, vou deixar para quem sabe, se chegarem a tempo, parece que acertamos o cachê, não sei como é que é a questão do helicóptero, tomara que não tenha furado o pneu, mas de qualquer forma, é um helicóptero moderno, né? Esse vem com pneu. Antes, só deixa eu falar uma situação que é extremamente importante. Hoje, nós tínhamos agendado 2 entrevistas com prefeitos municipais. Tá? O que acontece? Para que nós não tivéssemos prejuízo do tema, que é extremamente importante, e nós, sobretudo, somos defensores, não da causa, né? Porque falar numa campanha que aparentemente é uma causa, não. É essência de vida. Nós efetivamente defendemos, não a defesa ou a erradicação da exploração sexual, ou mesmo do abuso, mas toda a atmosfera, todo o espectro, tudo o que envolve. Trabalhando desde a educação, desde a inclusão, todo esse processo. E se necessário fosse, nós não faríamos apenas um programa, não apenas num único dia. Seria necessário, se assim o Conselho entendesse, se assim as instâncias que militam nesse meio entendessem, eu disporia o mês inteirinho para falar sobre o tema. Por que isso? Porque é muito pouco o que a gente faz perto do que necessita ser feito. Eu não estou falando apenas das ações de governo, das ações enquanto veículos de comunicação. Estou falando simplesmente de uma ou outra instituição que trabalha, que se esmera e que evidentemente pode ter êxito no seu trabalho, mas ainda assim é aquém do que precisa. Mas como, Agilson, tu é louco? Não, eu não sou louco. Porque esta é uma realidade do mundo inteiro.
Não é um problema. É muito mais que a própria pandemia. É que por vezes está oculto nas vitrines dos interesses ou dos interesses de cada um. Muito se fala e pouco se faz, porque os interesses comerciais, e digo isso com a minha mais pura responsabilidade, genuína e ciente das imputações que porventura eu posso ter se alguém discordar de mim. Por exemplo, o Poder Judiciário, que na minha leiga percepção é um dos maiores entraves para que de fato as demandas possam ser concretizadas. Mas como tu vai dizer isso, Adilson? Digo porque eu tenho conhecimento de causa. Eu sou ex-presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Foi sob minha gestão que nós restabelecemos a criação do Conselho Tutelar em Santa Vitória do Palmar, destituído por um desembargador que entendeu que não havia uma legislação específica e anularam a eleição. Mas não levaram em consideração o mal que isso poderia ser feito para as crianças. Sim, não havia uma legislação, mas poderiam ter sido uma medida atenuante. Isso não vem em consideração nunca. É lei ou não é lei? Se não é lei, não interessa. Por conta disso, só os dados assim hipotéticos para termos uma noção do mal que é feito e do que bem a gente poderia agir todos juntos, porque todo mundo fala assim, né? É culpa de alguém, né? Alguém está deixando de fazê-lo. Não é culpa de ninguém. É culpa de todos. Todos têm a sua corresponsabilidade e podem sim, cada um a seu jeito, contribuir um pouquinho. Porque nós somos simplesmente 211 milhões e 800 mil brasileiros. É obviamente que ninguém vai resolver o problema de todo mundo. Você vai olhar, nós temos quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Se você vai olhar na faixa que deveria ou que deve compreender mais ou menos a ação do assunto que nós vamos abordar hoje, nós andaremos aí na casa entre 5 e 17 anos. São simplesmente 17 milhões de brasileiros. Se você abordar a condição de vulnerabilidade, nós vamos a 23 milhões brasileiros em condições de vulnerabilidade social. Se você de fato for entender o que é vulnerabilidade social, que é uma palavra até bonita para se falar, mas se você sabe o efeito daninho que essa palavra é no núcleo familiar e de desenvolvimento social de um país, ah, meu Deus do céu. Não, mas vamos um pouquinho, vamos trazer mais para a área. 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente a cada ano. Não estou falando. Não estou falando algo que não conheço. Esses são os dados quase defasados de organismos, de estudos, porque o Brasil não está conseguindo agora em função, eu posso dizer um pouco para a pandemia e um pouco até por relapso do Brasil, tá? De acompanhar esses dados. Então nós ficamos muito refém, muito dependente dos organismos internacionais, que têm, obviamente, a condição e a obrigação de fazer esses trabalhos para dar, por exemplo, assistência aos órgãos de controle e fiscalização internacional, que também deixam as suas, vamos dizer, tem as suas falhas. Se não, vejamos. Se você tem países que exploram crianças, e nós podemos dizer, eu tenho que ter muito cuidado, né? Muito cuidado nas palavras, mas eu posso dizer, um dos países que maior tem desenvolvimento econômico no mundo é um dos maiores exploradores de trabalho infantil. Mas não pode falar, viu? Sim, mas esses mesmos países que têm cadeiras na ONU, por exemplo, são os que votam para ações em países mais fracos, teoricamente econômicos, denunciados pelo trabalho e exploração infantil. Paradoxal isso, né? Que contraponto interessante. Por quê? Econômico, obviamente, mas sobretudo também por desconhecimento. Se nós soubéssemos, ou se nós entendermos um pouquinho das causas, talvez devamos mitigar e minimizar os efeitos colaterais. Eu sei que parece utopia o que estou falando, mas são dados reais. Para você ter uma ideia, há um estudo internacional, que é uma palavra minha chata, assim, eu não sou expert do inglês, então diz assim, Oath the of Cheryl Ince, tá?
é o organismo internacional que dá suporte às instâncias internacionais de fiscalização, principalmente no que tange a desrespeito de crianças e adolescentes, quando os direitos não são observados. Este estudo, que é publicado numa revista anualmente, entre 60 países observados, na verdade em português diz índice fora da sombra, ou seja, aquilo que é exposto, que tem que ser divulgado, né? Que não pode ser colocado para baixo do tapete. Então você tem uma ideia assim, de 60 países, nós somos o 13º, estamos muito longe. O que de fato chama a atenção é que os países que deveriam estar na ponta, né, que são assim, ó, os espelhos do mundo, não estão. São os países tipo Reino Unido, que é um país de ponta, até pelo conglomerado de outros países, não é só a Inglaterra, obviamente, mas se torna, obviamente, uma referência. A gente é bom observar. Mas você tem Suécia, Austrália, o próprio Canadá, mas você pergunta assim, cadê os Estados Unidos? Cadê uma França? Cadê uma Itália? Cadê uma Espanha? Esses países são aqueles que ficam escondidos simplesmente para emitir a sua opinião ou o seu poder sobre aqueles que não têm. Senão fica fácil. Vou dar um exemplo bem clássico aqui para que nós abordemos, e eu não quero colocar as nossas entrevistadas em uma seara, mas eu tenho que manifestar a opinião, porque se a gente não o faz, a gente é omisso. Porque elas não podem falar, mas eu posso. O que acontece, gente, é que você tem uma ideia. Eu vou dar nome de 2 países aqui e sujeito às represálias pelo que eu vou falar, que isso fica pro resto da vida e você pode sofrer alguma sanção. Eu estou disposto a isso. Se a gente abordar a China, por exemplo, eu poderia citar 500 outros, mas vou abordar a China, que evidentemente é uma potência econômica. Mas ela é denunciada e acusada anualmente por exploração do trabalho infantil. Mas ninguém pode fazer nada, viu? Porque senão, de repente, ela não exporta o IFA, não permite o componente eletrônico que faz funcionar o computador, a fábrica. Então ninguém pode falar nada. Sim, mas o Agilson é louco, está denunciando. É o dono da verdade? Não, eu não sou o dono da verdade. É apenas um entre tantos que tem a coragem de se expor. Mas os Estados Unidos? Sim, os Estados Unidos metem a pata em tudo que é país. Sim. Mas esses mesmos Estados Unidos que metem a pata em tudo que é país e que, em tese, tem esse poder, principalmente bélico, mas econômico também, é um dos maiores criminosos no que tange a dilapidação ou destruição de família. Você sabe o que os Estados Unidos faz para proibir a migração para dentro dos Estados Unidos ou não? Sabe o que ele faz? Separa pais e mães dos seus filhos. E larga o relento em depósitos. Mas não pode se falar nisso, não. Sabe por que não pode se falar? Por causa do poder econômico. Então nós ficamos subjugados àquilo que nos determinam sobre as causas que nós sofremos, discutindo internamente, sem ter o poder de atacar o foco. Sem poder, evidentemente, vencer a batalha. Porque quem deveria nos defender ou nos auxiliar são os piores corruptores. Vou dar um exemplo. Como você se sente se você, defensor, evidentemente, para cumprir? Eu estou falando em conselheiros tutelares, eu estou falando em poderes públicos, eu estou falando em assistentes sociais, professores, e se depara quando você ouve a notícia e prova de juízes, de promotores, criminosos, com cadeias de prostituição. Como é que você se sente? Se você vai para o poder judiciário, principalmente da infância e da juventude, se depara com gente despreparada, autoritários, achando que num decreto de dizer que é lei ou não é lei, dilacerando famílias. Sim, a gente não pode falar isso. Eu sei que não pode. Eu sei dos problemas que isso dá. Eu sei da represália que a gente enfrenta. Mas o problema tem que ser tocado, gente. Sabe por quê? Porque nós estamos exatamente comemorando pessoas, comemorando e reverenciando pessoas que não fazem simplesmente por ossos de ofício, fazem por amor, se dedicam. Pessoas que às vezes trocam a própria existência pela causa da defesa do direito da criança e do adolescente. 2 dessas pessoas eu vou entrevistar agora. Eu vou chamar para bater um papinho com
a apaixonada pelo serviço que faz, porque eu sei disso. A conselheira tutelar Stephanie Araújo. E outra não menos apaixonada pelo que faz, porque eu também sei disso, a assistente social Rafaela Terra. Cheguem para cá, minhas queridas. Sejam bem-vindas. Não sei como é que deu problema no helicóptero, mas de qualquer forma, prazer em recebê-las. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, foi tudo tranquilo. Foi, o helicóptero chegou bem? Não pegou pneu. Por ordem, obviamente, de instâncias de trabalho, como a data é alusiva ao dia de combate, em se tratando que, na verdade, a data é amanhã, 18 de maio, mas alusiva ao dia de combate ao abuso e à exploração sexual, eu, por ordem de cronologia de trabalho, dou a palavra primeiro para o órgão, não posso dizer de direito em epígrafe, mas o mais identificado para a fiscalização da causa. Não, a porta de entrada. A porta de entrada da conselheira tutelar. Stephanie, seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a Gilson. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Né, um pouquinho nervosa. Ainda não estamos acostumados, né, a televisão, a falar muito. A gente fala internamente muito. Posso desmenti-la? Não. Não, mas eu tenho direito. Aqui o programa é meu. Aqui é que nem o Danilo Gentili. Aqui o direito é meu. Ela disse assim, eu estou nervosa e não estou levando muito nervoso. Outro dia eu estava assistindo uma live de vocês, só vocês falavam. De nervoso. Ah, meu Deus do céu. Pois então, aqui só faz de nervoso. Olha, então exacerbe o seu nervosismo e só você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. E mande um abraço para uma certa pessoa, porque periga cair o programa hoje se você não mandar um abraço, meu Deus do céu. Brasileira. Ah, meu Deus do céu, como pode? Ai, pode. Você em outra encarnação, por gentileza, Stephanie, você deve ter feito alguma coisa muito grande, pecado muito grande com o homem lá de cima, que nesta aqui te deu uma mãe que não tem. Tu não podias ter outra mãe, tinha que ser. Está em débito com o homem lá de cima. Ah, não. Não tens mais, deve ser pago agora. Já paguei, não, mas é uma fofa mesmo. Né? Um beijão pra ela. A gente briga, né? O quê? Brigar, filho? Mas eu sou um pouco mãe dela também, né? A Silene é uma figura. Minha amiga de infância, né? Brigávamos. Ah, não, mas ela quase não brigava, só eu que brigava com ela. Muito a mãe bem. briga até no espelho, né? Aparece uma espinha, ela diz que é feio. Como essa espinha? É. Muito bem. Tá, eu agradeço, né? Boa noite para todos que estão nos assistindo também. Te agradeço a oportunidade, o espaço, né? Por defender a causa desde sempre, né? Que é isso que a gente precisa, união, para a gente poder combater ao abuso, exploração. E hoje eu estou aqui representando o meu colegiado, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o dia 18 de maio, que é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual da infantil juvenil, né? Da criança e do adolescente. Muito bem. Então, obrigada, Gilson. Muito bem. Rafaela Terra. Para os íntimos, Rafa, me permita, pelo menos hoje no programa, Rafa, eu obviamente conheço um pouco do seu trabalho, acompanho há algum tempo, e fico muito feliz de que vocês tenham aceito vir conversar conosco, pois vocês poderiam ter escolhido ir nos outros, eu ia brigar, mas de qualquer forma eu me sinto privilegiado que as duas tenham aceito vir conversar conosco hoje. Seja muito bem-vinda e a casa é sua também. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu quero te agradecer imensamente por abrir esse espaço, né? Para a gente conversar sobre um assunto tão importante, né? Onde se trata de criança e adolescente, né? Que são crianças que não têm como se defender, né? E que dependem de nós, dependem dos pais, dos familiares, né? E de toda uma comunidade, uma sociedade para defendê-los. Então, muito obrigada. E também, né, gostaria de agradecer a parceria com o Conselho Tutelar, que está sendo muito importante para nós esse trabalho em conjunto, porque ninguém trabalha isolado, né? Nós dependemos um dos outros, né, para que o trabalho siga em frente e siga firme e que a gente sempre alcance o nosso objetivo, que é a proteção dessa criança e desse adolescente. Uma rede, né? Exatamente. Rede, ninguém pode soltar a mão do outro, porque senão alguém cai, né? Muito então, bem. Nossa intenção é proteger. Antes de qualquer coisa, deixa eu estabelecer aqui as funções. Vocês não têm que me agradecer nada, muito pelo contrário.
Vocês devem utilizar mais, sabendo que tem, como os outros todos também têm, mas aqui vocês têm uma extensão, independente do que seja, vocês têm uma extensão. Tanto a estrutura pública, através do CREAS, mas a prefeitura também pode utilizar, mas sobretudo o Conselho Tutelar, porque eu sei da mazela que é, eu sei da dificuldade, e sei, sobretudo, do entendimento equivocado da real função do Conselho perante a sociedade, inclusive perante as autoridades. E, obviamente, que conhecendo o trabalho não apenas da prefeitura nessa gestão, mas principalmente da função do que é o CREAS, obviamente que você se torna os alicerces de muita família. Às vezes, a última esperança. Né? Então, quando a gente vê frutificar algo de positivo, você não tem que agradecer. Nós é que agradecemos por poder estar, de alguma forma, contribuindo, ainda que minimamente. Mas me permitam fazer um questionamento, porque eu não creio que tenha acontecido em outros anos, e quero aqui que vocês me expliquem, se possível. Como é que se dá essa parceria poder público e conselho tutelar? Porque, teoricamente, ou em tese, é geração de conflitos. Em se tratando que o Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador, ainda que ele não tenha a questão de jurisdicionalidade, ele tem a incumbência de fiscalizar. E como ele pode trabalhar em conjunto com algo que ele poderia estar fiscalizando? Como é que se dá essa situação proveitosa? Que é isso que eu quero que vocês me ressaltem. É possível fazer algo proveitoso quando as pessoas ou as instituições entendem um bem comum, um objetivo comum. Falaste tudo. Já perguntaste e respondeste. Porque existe um bem comum. E aqui não temos lado, né? A gente tem o mesmo lado. A posição é proteger e defender. Sim, é um objetivo, né? O objetivo é único, como tu colocou. O Conselho fiscaliza. Nós executamos esse serviço. Então, não existe um trabalho bem realizado se não tem uma fiscalização e uma realização. Né? Nós, enquanto CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né? Nós realizamos esse trabalho, principalmente com criança e adolescente, que hoje nós estamos falando disso, né? Que o CREAS não trabalha só com a vulnerabilidade infantil, né? Com a violência sexual, trabalha desde o nascimento até a morte, né? E deficientes, portadores de necessidades especiais, então trabalha com todo tipo de vulnerabilidade social. Então é primordial, né? Esse entendimento que tem que haver um trabalho em comum. Deixa eu só interromper então te perguntar a pergunta-chave. Eu posso deduzir, enquanto cidadão comum, enquanto veículo de comunicação, que fica caçando a informação para ver onde tem uma crítica, eu posso deduzir a partir do trabalho que a gente está vendo, principalmente na explanação que a senhora faz, que o executivo, principalmente no que tange a sua pasta, não precisa ser motivado ou instigado a prestar um bom serviço. Ou faz por entender que é uma necessidade e por isso a convergência. Com certeza. Que belo exemplo. Fico muito contente em saber disso. E essa concepção, essa constatação se fez presente no trabalho do Conselho nessa gestão, ou foi alguma coisa que vocês foram, vamos dizer, informado posteriormente ou a partir de que começaram a fazer parte? Porque em algum momento essa aproximação se deu para culminar com um trabalho de conscientização. Não pode ter sido apenas conveniências de políticas, de partidos ou de pessoas. Há uma política social pública em que vai gerar frutos no futuro, se Deus quiser. E é isso que eu estava... que tu perguntou e tu mesmo respondeu. Pelo bem comum, eu posso falar pelo colegiado atual. Né? Eu não tive em outros, né? Eu não tive esse contato com as gurias. Tem a Joyce, que é do colegiado anterior. A Rafa pode te falar melhor do que eu, que já tem acompanhado há anos, está nesse caminho. Ela pode te falar melhor do que eu. Mas falo por mim, né? Por esse colegiado, a gente tem esse entendimento que somos uma rede. Né? Somos uma rede de proteção. Então a gente tem que se dar as mãos, sim. Né? A gente não tem oposição política, não tem partido dentro da política social. Né? A gente tem um bem comum, como exatamente tu falou.
que é a proteção, que é a garantia de direitos. Muito bem. A Rafa não pode, eu não vou colocá-la nessa sarjeta. Eu vou falar por mim, nem vou pedir que... Eu digo por mim porque eu aguento as consequências. Eu digo que é inédito. Que bom. Não, digo com... A gente sempre pode mudar para melhorar, né? A gente tem que melhorar todo dia. Digo que é inédito por conhecer, de fato, desde a criação do Conselho e todos os anos que apoia. Sempre tem um outro prefeito, alguma outra gestão, que tem um certo olhar, um olhar que é normal. Mas é sempre belicosa a reação. A relação entre conselho tutelar e poder público ela é sempre belicosa. Por quê? Por mais que o poder público às vezes queira fazer, ele falha em algumas determinadas situações e o conselho é que vai instigar. Às vezes não é contra o prefeito ou a favor do prefeito. É a política que é necessária, até por a favor da criança. Então se Vai isso cobrar a hoje, favor da criança, se vocês hoje convergem sem que exista essa belicosidade, de fato, eu digo que é a primeira vez que acontece nesses 19 anos que tem Conselho Tutelar, 2002, 2003, de fato fundado, alguma coisa nesse sentido, se eu não estou enganado, 18, 19 anos a completar, é a primeira vez. O que merece todos as nossas reverências, os parabéns, porque não é somente dois órgãos, são pessoas com uma cabeça privilegiada de entendimento. Eu quero crer que vocês deverão fazer escola aí para a Zona Sul, sem dúvida, eu serei propagandista disso. Obrigada. Não, porque de fato. Me digam uma situação, por gentileza, primeiro para a Rafaela, para a Rafa, na questão de assistir, Rafa. Nós estamos muito deficitários do que precisa ser em decorrência da demanda que a gente conhece, você óbvio mais do que todo mundo, porque é uma coisa a gente diz assim, como a gente não vê, a gente acha que o problema não existe. Na verdade ele existe, aquilo precisa ser, obviamente, não pode dizer relativizado, mas ele tem que ser muito cuidadoso. O fato de não estar divulgado em todas as situações, nos canais de divulgação, por exemplo, a vulnerabilidade social de criança e adolescente, ela é uma realidade no nosso município que carecem de demandas ou não é uma maravilha? Não, Gilson, é uma realidade. Infelizmente, né, é um problema muito grave que assola o nosso município, né, que requer uma atenção muito grande. Né, e é interessante colocar o porquê do dia 18 de maio. O que aconteceu no dia 18 de maio? No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade, né, ela foi sequestrada, ela foi abusada, ela foi drogada, violentada, ela foi drogada, ela foi espancada e ela foi morta. E o que aconteceu? Nada. Né? Houve, né, o julgamento, né, os abusadores, né, foram absolvidos. Em 91, né? Em 91. Muitos, isso aconteceu em 73. 73. Então, assim, ó, até aqui são 21 anos, se eu não me engano, né? Que vem essa luta, né? Desse problema tão grave, que em 2000 foi promulgado, né? E instituído o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual. Para um chamamento, né? Para ter um chamamento, né? Para acordar a sociedade, ao menos uma reflexão, a conscientizar uma sociedade que o problema está ali. E o problema está dentro de casa. Tá aqui. O problema não está só na rua. Né? Porque a violência sexual, ela acontece dentro de casa e fora de casa. Ela é intrafamiliar e extrafamiliar. E a gente não tem que ter vergonha e medo de divulgar. O vizinho não tem que ter medo de denunciar. Porque no momento que ele sabe, e ele está vendo o que está acontecendo e não denuncia, ele é conivente e culpado tanto quanto o abusador, tanto quanto a mãe, o pai, né, o tio, seja de qual meio esse cidadão pertence, ele está se omitindo. Eu te pergunto ainda nessa seara da denúncia e da assistência, como é que é feito pelo CRES
quando tem que ouvir, né? Porque de repente quem está sofrendo, vamos dizer assim, o desrespeito do direito, não tem conhecimento. No caso de assistência. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Uma pessoa com 4, 5 filhos, uma mãe de família, com 4, 5 filhos, e que pode ser corresponsabilizado ou responsabilizada por abuso, que aí depois eu vou entrar, levando já para você, que é o abuso sexual, que as pessoas não têm todo o entendimento do que é expor ao abuso sexual. As pessoas pensam que é apenas o ato da penetração, o ato do toque, existem sérias situações. Mas também há a vulnerabilidade social. Só queria entender se pode, se não for possível, não há problema. Não quero te colocar em saia. Mas eu quero te colocar uma situação clara. Essa pessoa, do sexo feminino, ela é prostituta, para falar a grosso modo, mas ela ama os filhos. Ela briga. Na escola, os filhos têm que fazer as tarefas. E ela briga se os filhos são desrespeitados, porque ela é uma mãe solteira, e ela sofre a discriminação, porque cria os filhos com toda a dificuldade. E na cabeça dela, no mundo dela, porque de repente ela não tem... faltam 1 ou 2 dentes, e ela se sente feia, seja lá o que for, e ela usa o corpo para prover o sustento dos filhos. De que forma? Recebendo homens de todas as idades, de todas as cores, na sua casa. Ela com 2 quartinhos, um quartinho, um banheiro e uma divisória. E na madrugada, enquanto os filhos dormem, ela tem atos sexuais com todos os tipos de homens. Ela, vulneravelmente, está expondo seus filhos porque eles ouvem toda aquela situação. Eu, cidadão de bem, conhecedor dos direitos e da ordem, denuncio a mãe. Porque ela está expondo a criança esse tipo de situação. Mas eu não faço nada para dar um prato de comida para os filhos dela. E também não tenho coragem de pedir para as pessoas ajudar. Eu sou quem vai condenar, porque ela está expondo os filhos. E sou possivelmente quem vai ser o responsável pela perda ou a destituição do pátrio poder, porque ela vai perder a guarda dos filhos. Como é que fica essa situação perante ao CREAS, que vai se deparar com situações dessas cotidianamente, por vezes revelada ou não? O que acontece, Agilson? Assim, os casos, né, de abuso, né, infanto-juvenil, eles chegam ao CREAS, né, através do Conselho Tutelar, né, que recebe a denúncia, né, encaminha para os órgãos necessários, né, e chega até nós ao CREAS. Bom, primeiramente, nós não fazemos a escuta especializada dessa criança, né, da vítima de abuso, até porque tem no judiciário um psicólogo especializado que faz esse tipo de acompanhamento, até porque a gente não pode revitimizar essa criança. Perfeito. Nós não podemos expor, né, ela várias vezes a esse tipo de situação. Então, nós fazemos a visita domiciliar, né, para essa família, né, fazemos todo o acompanhamento necessário, os encaminhamentos, né, no que for, como tu colocou, né, esse tipo de situação. Infelizmente, ela está expondo essa criança, mesmo inconscientemente, porque ela precisa prover o sustento de casa. Então, se isso tem que ser feito, ela vai fazer. Então, cabe ao CREA, assim, fazer os encaminhamentos necessários. Tipo, se há deficiência de moradia, né, nós temos, né, um órgão competente a isso, né? Se essa família, atender a mãe. Exatamente. Se essa família é deficiente de alimentação, nós temos programas para isso. Então, nós temos toda uma rede, né, que pode ser feito esse encaminhamento. E, com certeza, um acompanhamento psicológico. A gente tem que dar uma base, não adianta só, né, denunciar, né, essa situação vir à tona, né, e nada ser feito. Porque essa família se sente desamparada. Programa de socialização e inserção no mercado de trabalho também? E também. Eu pergunto e agradeço por ter respondido,
Porque o problema que começa no conselho, ou não, porque pode ser diretamente ao CREAS, né? Mas eu só quis, no caso de ter começado diretamente ao CREAS, porque ela passa pela condição de vulnerabilidade, desempregada, seja lá o que for. Mas e a ação do conselho, além das medidas socioeducativas, que eu poderia citar, que vocês muito bem conhecem, tal, o artigo 101, antes disso, o conselho faz o quê? A gente age, né, quando é por denúncias, né? A gente é instigado. Recebendo a denúncia, a gente vai fazer a averiguação, né? E tanto vamos se voltar ao abuso sexual. A gente faz a averiguação de qualquer direito violado da criança. Stephanie, só para corrigir, me desculpa. Partindo do pressuposto que nós estamos com um caso que é específico, caracterizado como abuso sexual, né? Porque ele tem vários. Ele tem a prostituição e ele tem o que acontece? Vamos falar um pouquinho do abuso. Exatamente, porque a violência sexual, ela abrange qualquer tipo de exposição, né, ao sexo. Que no caso, esse está em epígrafe, né? Esse caso, nesta parte, abuso. Esse é o abuso. Esse é o abuso sexual. Que é aquele inconsciente que a mãe pode cometer, mas ela está cometendo. Ouvir, ver. Então vamos lá. Nós temos um abuso sexual. Temos uma vulnerabilidade social, que é dentro de uma degradação de família, mas temos uma ação que o conselho tem que fazer. Sempre quando há um abuso sexual, normalmente há me fugiu o nome. Uma violentação. Por trás disso tem uma vulnerabilidade que é o que precisamos tratar. Exatamente. Então a gente constata o abuso, recebemos essa denúncia. Constatamos o abuso, a gente encaminha para a rede, a gente faz o relatório, encaminha para a rede e automaticamente para o Ministério Público, né? A rede seria o CREAS, quando é um abuso, né? Quando há o abuso é CREAS. Mas nem tudo vai para o CREAS. Vai para o CRAS, vai para a saúde, tem N lugares para a gente fazer os encaminhamentos. O ponto que eu quero chegar, que no cidadão comum, quando acontece uma situação dessa, as pessoas têm medo de, às vezes, até denunciar, porque a palavra que só... Deixei você hoje. Sabe o que vai dizer? Você já sabe, né? O que diz? O conselho vai tirar as crianças. Ninguém perde um filho. Vamos desmistificar isso com as informações corretas. Ninguém perde um filho porque está se prostituindo e precisa prover o sustento dos filhos. A gente vai chegar lá, é por isso que está colocando tua família em risco, os teus filhos em risco, para o teu sustento. Aí a gente encaminha para a assistência social e a gente faz o encaminhamento junto com o Ministério Público. A gente faz o acompanhamento da família junto com a rede para ver se melhorou, se a assistência conseguiu dar esse suporte que ela precisa para deixar de expor essa criança a esse risco, né? Porque cabe sim ao Estado ajudar essa família a se reerguer, né? Para deixar as crianças de estarem em situação de risco, que a mãe está colocando por falta de um trabalho, de recursos, né? De recursos, exatamente. Então tem assistência social para isso. Aí a gente faz esse acompanhamento e não vai ser tirado os filhos. Deixa então esmiuçar para que as pessoas possam entender e, na medida do possível, criticar ou não, e me corrijam pela expressão leiga. Nesse controle de reestabelecimento da inserção social, poderíamos ter medidas, por exemplo, olha, se é esse o teu problema, tu não precisa fazer isso agora, nós vamos te dar um treinamento, você vai participar de um programa de treinamento qualificacional, nós vamos te prover o alimento, tu não precisa te expor se tu continuar bom, nós vamos ter sim. É por aí. Exatamente. Tentar. Se ela colocou os filhos em risco justamente para prover o sustento, a assistência vai ajudar ela a se reerguer para as crianças não estarem expostas a esse risco. Num caso extremo de omissão, que é o outro... A gente vê muito disso. A gente recebe a denúncia e a própria família não quer fazer o boletim de ocorrência, diz que não, aí realmente é constatado o abuso, a criança assim, tem que sair do lugar onde ela está e ir para a família extensa, né? Se não tiver nenhum parente, o último estágio. Que na verdade não é o correto, desculpa. Que não é o correto, claro que na verdade não é a criança que tem que sair de casa. É o abusador. É o abusador que tem que sair de casa, né? Mas a gente sabe que isso às vezes é muito difícil, porque essa mãe, ela depende desse companheiro,
ou pelo menos ela acredita que dependa. Né? Exatamente, com certeza. Então ela acredita que ela depende, né? Financeiramente, Financeiramente, né? exatamente. Traz a comida, paga a água, a luz, ou às vezes até Então, a casa do cara, vamos, né? Então vamos deixar assim, É. né? Ah, mas E eles covardemente fazem isso também, né? Impõem isso, né? E aí isso já não é um abuso sexual, isso já vem uma exploração Uhum. sexual da mãe. Então a mãe também está cometendo um crime. A genitora Que- está cometendo... Aqui um ponto bem importante que a gente precisa falar, que explorar sexualmente uma criança ou um vulnerável ou um adolescente não significa ser troca financeira, né? Não. Ele pode, a exploração é a troca da própria estabilidade dela, do conforto dela, Exatamente, né? exatamente. Ela expõe Visa o lucro, É. visa o lucro, não importa se seja, né, economicamente ou um bem para ele. Essa seara, ela é muito delicada, Rafa, porque às vezes você não consegue provar, você não consegue, você sabe, conhece e não consegue provar, mas você tem que fazer o seu trabalho. Você leva até a infância, promotoria da infância e da juventude, esperando que potencialmente possa ter atendida aquele trabalho que foi minuciosamente feito. É. E aí não acontece. Como é que fica? Por isso que nós precisamos, né, da denúncia, por isso que nós precisamos que a comunidade denuncie, que a família denuncie, que essa mãe denuncie, que ela vai estar amparada. Porque se não há denúncia, né, que muitas vezes a criança sofre, né, o abuso, mas não é comprovado no exame de corpo de delito, até porque o abuso sexual, ele não é, como tu bem colocou, ele não é o ato sexual em si, que aí fica muito mais difícil de ser comprovado. Né? E o que a gente tem que fazer a família acreditar? Que nós estamos ali para ajudar, né? Que nós estamos ali para encaminhar, para orientar, que essa família não vai ficar desamparada e que ela precisa fazer essa denúncia, porque a criança não esquece. A criança que é vítima de abuso sexual, seja ele qual for, ela não esquece. Ela vai apresentar problemas no decorrer da vida, vai começar a apresentar problemas. Vai começar a apresentar problemas de comportamento na escola, dentro de casa, na adolescência, e que vai se agravar na vida adulta. Depois, quando ele for constituir a família dele, porque o abuso... Os traumas, também, né? Exatamente, os traumas, porque carrega. Por isso que tem que ser feita essa denúncia, né? Para que seja feito, né, um trabalho com eficiência, para que essa criança, esse adolescente não acarrete, né, traumas futuros. E uma coisa também que é bem interessante colocar, porque a gente quando coloca, né, o abuso sexual, a violência sexual, menina, não é só menina. Né? É menina e menino, porque muitas vezes a maioria das pessoas pensam, né? A menina vai ser abusada, é a menina abusada, vamos cuidar da nossa menina. Não, vamos cuidar da nossa menina e do nosso menino. Vamos prestar atenção no comportamento dessa criança. Ainda mais agora nesse período atípico que nós estamos de pandemia, né? Que a criança não está na escola, então a gente está mais focado naquela criança. Vamos prestar atenção nesse comportamento. Ver como é que essa criança está se desenvolvendo. Pode-se dizer, meninas, se me permitam o tom, né? Que esse momento pandêmico, ele tem, obviamente, todos os lados positivos e os negativos, em se tratando nessa seara de proteção, né? Porque a gente diz, agora está todo mundo dentro de casa, diminuíram os crimes, os índices baixaram. Se compreende alguma coisa aí, a gente dá para perceber algumas coisas. Você diminuiu, o Estado faz aí uma sinopse com redução em todos, desde roubo a carro, desde a vigiato, é uma série de coisas. Mas em contrapartida, e me corrijam se eu estiver errado, porque é uma percepção, não tenho dados para mostrar isso, é apenas uma percepção, esse lado da vulnerabilidade de criança e adolescente e de mulheres, que não é o caso, não é o assunto hoje, de mulheres que ficam à mercê desses homens que a gente citava, eles estão muito mais... Aumentaram muito. Eles estão muito mais expostos e vulneráveis a essa situação. É equívoco, é quimérico ou é real isso? Não, é real, aumentaram muitos casos, tanto que assim, nós temos determinados períodos
que nós temos por semana 3, 4 casos. Como Aqui? De abuso sexual. Tanto que tu colocou, né, violência contra a mulher, né, que hoje não é o caso, que é um assunto extremamente importante. Mas cabe uma pelinha porque são cabe, mães, né? Então... Exatamente, né? Vai pro CREAS também. Vai Então, pro CREAS tá, também, então, então assim, é uma coisa que... Vamos abordar um pouquinho. E é bom que depois a gente também entre nesse assunto, que tenhamos outra Com oportunidade certeza. para falar sobre isso, né? Então é muito complicado. Ele aumentou. Por isso, como eu estava te dizendo, por que ele aumentou? Porque as pessoas estão mais dentro de casa. Elas estão mais focadas. Tem o desemprego, né? Aumentou o índice de desemprego. Ou as pessoas não podem trabalhar porque são de grupo de risco, né? Então fica tudo muito concentrado, né, Stephanie? Tudo muito junto. Então, tá sendo E as mais pessoas sem a notificado. estrutura... E 70% dos, mais de 72% eu estava olhando no Disque 100, os abusos aconteceram dentro de casa. E os outros, o percentual restante é sempre pessoas conhecidas, próximas da família. Vizinho, amigo, amiguinho, adolescente. Porque o abuso acontece também não só de adultos, mas de adolescentes também, de crianças também. Né? Só que nem a gente amanhã vai abordar bastante esse tema na nossa live. Inclusive vou, né, colocar para dentro da nossa realidade aqui no município. Porque muitos acham que é lá para cima, isso acontece só no Rio de Janeiro, só em São Paulo, só em Porto Alegre. Não, acontece aqui no vizinho. Então a gente tem que estar sempre atento, sim, no ouvir a criança. A gente, graças a Deus, a gente aumentou bastante, recebe ligação, olha, estou escutando muito choro naquela casa. Vocês podem dar uma olhada. Conseguem hoje receber esse tipo a de gente informação. consegue, eu não sei o que está acontecendo, mas escutei para a mãe. Então a gente vai fazer essa averiguação. A gente constatou muitas agressões, sim, né? Encaminhamos para o CRAS, fazemos os encaminhamentos necessários, né? Mas a gente consegue receber, e essas denúncias são importantes, porque a gente não consegue chegar em todos os lugares se não houver a denúncia. E falando nisso, assim, por que o caso Araceli? Né? O caso Araceli que é o de 1973. Que foi lá no Espírito Santo, em Vitória. A menina de 8 anos foi abusada, foi estuprada. Ela foi encontrada só 6 dias depois, né, desfigurada, porque colocaram ácido no corpo dela. Né? Foi atirada no centro da cidade, foi próximo. E ninguém falou. Inclusive a família da Araceli se calou. É importante a gente falar, aconteceu com o vizinho, mas eu vi alguma coisa, eu vou falar. O que eu vi, eu vou falar, não vou falar o que eu ouvi. Eu vou falar o que eu vi, né? O que eu presenciei, o fato. Pode ser pouco para ti, mas juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a polícia vai conseguir punir o abusador. Vai conseguir. O caso Araceli foi impune por falta de provas. Porque as testemunhas que tinham não quiseram se... Eram omissas. Não quiseram se manifestar. Por quê? Porque era uma família abastada, eles tinham medo. E eles já eram conhecidos de Vitória por fazer festas e levar crianças, abusar. E ninguém denunciava, já sabiam da situação e ninguém denunciava. Claro que era muito tempo atrás, foi em 1973, né? Mas é importante a gente denunciar e não deixar. Pode ser como o vizinho, a gente mete a colher? Sim. A gente vai... É dever de todos proteger a criança e o adolescente, né? Dever não é só do Conselho Tutelar, do CREAS, do Estado. É de toda uma sociedade, né? De toda uma comunidade. E outra coisa muito importante, eu acho muito importante ressaltar, né? Que o abuso, ele independe de classe social. Ele não acontece só como, né, muita gente pensa, acontece lá na vila, né? Porque tem um quadro de desfavorecidos, não. Ele acontece em qualquer classe social. Principalmente, qualquer tipo de família. Principalmente nos mais protegidos. Porque e vamos falar exatamente do proteger. A gente pode falar da proteção, a superproteção. A gente só vai conseguir combater o abuso sexual educando, né, a criança ao toque. Né, a gente tem uma cartilha, né, o CREAS fez a cartilha, até ela vai falar agora daqui a pouquinho, sobre o abuso. O abuso existe o toque, né? Existe com toque e sem toque. O abuso não é só... Existe o abuso com toque, o abuso sem toque, o estupro, né? O estupro de vulnerável, que é menor de 14 anos, tanto menino quanto menina, porque a gente ouve muito isso, mas menino também se enquadra,
Sim, Sim. é criança e E adolescente. posso colocar uma adenda aí? Claro. É uma diferença em que as pessoas pensam, né? Menores de 14 anos ou até 14 anos, independente de consentido ou não, né? existe, Sim, com com certeza. Que a pessoa ele não está apto a consentir, né? Então, Eles há uma estão em grande... desenvolvimento A total. gente tem culturalmente alguns países, na União, né? Aqui nós não temos muito isso, mas no Norte é normal, para eles é uma cultura, menininhas de 12, 13 anos já casadas, já com filho, é um crime, estupro, às vezes desviável, inconsciente, meu Deus do céu. E a gente vive isso e não se pode fazer nada porque é o cultural. Não se pode fazer. Pode sim. E deve Educando, educar. né? Começa todo o princípio. Acabando com aquele tabu de falar sobre sexo Isso. com os filhos, que não se fala de sexo com as crianças. Se fala assim, Sim. né? Pra se Com proteger. certeza, né? Tu vais conversar com a criança conforme a idade dela, né? A tua conversa, tu vai entrar na conversa conforme a idade dela. Mas sim instruir aquela criança, né? O corpo dela não pode ser violado. Dona Rafaela, me permita uma situação para corroborar, se possível. Semana passada aqui eu entrevistei a psicóloga Caroline Colvara, colocando exatamente isso. Ela é de Rio Grande, agora está atendendo na Canal Dente. E nós, num determinado momento, e eu não quis expô-la, né, porque ela está chegando agora e teoricamente vai criar um frisson na cidade. Mas como a senhora é assistente, me permita se é possível isso. É chegado o momento que nós precisamos inserir isso no nosso sistema educacional, quer seja na rede pública ou na privada, porque a privada relativamente faz, com consentimento dos pais, passa nos conselhos, mas na pública há um tabu ainda a se falar, porque quando se fala em educação sexológica, se confunde com educação sexual e perversão, e aí o frisson, né, a mídia presta um mau serviço, as pessoas não estão bem informadas. Como é que é possível construir algo positivo nessa seara? Com certeza, né? Tem que ser um assunto que tem que começar a ser discutido, tem que ser incluído, né? Nas escolas, seja ela estadual, municipal, Dentro de particular. casa. Principalmente. Dentro de casa, Dentro de principalmente casa. porque assim, ó, É essa que vai inibir ou que vai preparar a criança para quando ela perceber a indução ou a pretenso abuso, em tese quase que inconsciente, opa, aqui, porque ela está preparada, ela já os ouviu, Porque né? na escola, a criança passa boa parte do seu dia, do seu tempo na escola. Então, é naquele professor que ela confia. E a criança tem que ter pessoas de sua confiança, onde ela possa chegar, conversar, expor o que está acontecendo e não ficar com medo de ser julgada, né? Então, as pessoas têm que terem esse conhecimento, né? Ouvir as crianças. Ouvir as crianças. A Dar criança atenção. não mente. É mito que a criança inventa. A criança não inventa. Agora deixa eu colocar as duas numa seara aqui, numa batata quente ou num sofá quente. Faz por conta que aí tem fogo aquele lá do Raul Gil. Partindo do pressuposto que as duas trabalham em dois organismos que são extremamente cruciais, que estão na linha de frente. Se levado para a escola pública e trabalhando primeiro, vamos trabalhar na nossa seara, vamos para a municipal. Primeiro para a municipal. A rede pública hoje teria essa... O professor não tem essa estrutura. Mas como se faria? Com profissionais, com psicólogos, capacitaria-se os professores, porque ele também tem que ser treinado a perceber isso. O psicólogo especializado, como é que se daria esse processo para educação, para que quando a criança pequenininha venha se deparar com essa situação, ele já está minimamente preparado? Dentro da educação também se encontram-se técnicos, né? Assistentes sociais e psicólogos, né? Que podem também fazer esse trabalho, assim como o CREAS também. Me perdoe aqui vai uma crítica. Dentro da sala de aula se Dentro faz. da Não, deixa eu me perdoar aqui vai uma crítica de um leigo aqui, vocês me baixem a linha se vocês quiserem. É muito ruim. Porque são 30 alunos para uma professora, são 30 alunos para uma psicóloga que tem um tempo que não tem a menor condição de desenvolver o seu trabalho e nem de acompanhamento. Quer dizer, é muito... por isso é praticamente enorme. É o início, Por isso mas que é tem que ruim. ter um trabalho de rede, Né? Por isso que entra Como? o Trabalho de rede Conselho como? Tutelar, o CREAS, Que não são psicólogos. tem também. Mas assim, CREAS a tem orientação psicólogo. sexual, educação sexual do toque, das É. tuas partes íntimas, o professor trabalha na sala de aula. Sim. Aqui nessa parte ninguém pode tocar, só você, para você lavar, para você higienizar. E em casa a mãe pode trabalhar, não precisa ser um psicólogo, né? Hoje a gente tem... Mas estamos abordando o toque.
A gente está abordando educação sexual, sobre o toque. O toque sim, o toque não. Existem livrinhos E o imperceptível? disponibilizados, livrinhos. A criança aprendendo o toque que pode, o toque que não pode. Vou até te colocar uma Já situação. Vou te colocar Já uma ajuda, situação é um assim. passo. E essa confiança que o filho tem com da filha, do filho com a mãe, com o pai, de falar. Aconteceu aqui em Santa Vitória, até amanhã a gente vai colocar mais assim, umas situações aqui. A gente acha que a cidade é pequena, eu estou numa loja, eu estou num estabelecimento comercial, acho que meu filho pode brincar por aqui, que está tudo muito tranquilo. Né? Porque as pessoas todas se conhecem. Justamente por isso, o abuso acontece quando as pessoas se conhecem. Porque a criança conhece. Aconteceu aqui em Santa Vitória, no centro de Santa Vitória, uma determinada pessoa levou a criança para dar uma bala e tocou nela. Ela não falou nada no momento, porque ela estava com uma pessoa que não era a mãe dela. No momento que chegou a mãe dela, ela contou para mim. E a mãe fez aquele... E ela não queria ir até o conselho tutelar, porque tem situações que chegam até a gente. Outras pessoas, por ser uma cidade pequena, não denunciam. E aí o que acontece? Esse abusador vai fazer com outras crianças também. Né? E isso aconteceu aqui no centro de Santa Vitória. A menina de 8 anos contou para a mãe. No momento, quando ela não sentiu confiança naquela pessoa que estava com ela. E sim na mãe, porque ela já tinha essa conversa. Conversando com a mãe, depois no conselho, a gente fez comunicado do Ministério Público, caminhamos para o CREAS, psicólogo, fez todo o encaminhamento. E a gente conversando com a mãe disse que sempre conversou com ela, porque a mãe já tinha uma amiga já tinha sofrido, tinha uma amiga que era conselheira. Então a mãe sempre orientou ela para isso. O toque sim. Então ela sabia que aquele toque não era normal, não era uma carícia. Né? O que for escondido não é legal. Né? Então a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. E é isso, independe de ser psicólogo, eu acho que é desde dentro de casa. Porque a base começa em casa, né? E quando nós estamos falando, obviamente, quanto ao abuso, que ele fica mais fácil de detecção, na verdade, a exploração, que a gente tem, né, legalmente, a compreensão de que a exploração é quando você coloca alguém numa situação, adulto ou criança, mas estamos falando de criança e adolescente, em troca de, ou em favor de, que todo mundo pensa que é financeiro. Não necessariamente. E dentro de casa, essa detecção para que a criança ou os vizinhos consigam essa percepção. Porque ao fato real, por exemplo, eu posso citar, já é passado, é uma situação que eu presenciei, então posso dizer aqui. Em determinados anos a gente teve um grande problema, hoje não mais, mas tinha um problema que havia pescadores no porto, né, que utilizavam disso, né, constituindo crianças e adolescentes, com a conivência da mãe e do pai, que em troca, né, do custo do alimento o faziam. Né, e estava virando quase alguma coisa meio que normal, porque todo mundo sabia e ninguém fazia nada. Até que um dia uma diretora escolar, né, não posso dizer diretora escolar, vou dizer professor escolar, não vou dizer nem a escola, porque senão amanhã depois, já fazem muitos anos isso. Mas a gente teve que intervir, foi uma briga muito difícil. Mas era um processo de difícil percepção. Né? Como é que fica essa situação para você perceber, agir e reeducar para inserir de novo? Porque você tem que levar a criança de novo para o convívio da mãe e do pai, na grande maioria das vezes. Né? É que a gente fala educação desde sempre, né? É mais fácil educar uma criança do que um adulto. E o que se faz com adultos? Se prende e se deixa as crianças num abrigo? É orientação. Não é abrigo, a criança tem que estar no seio familiar. É orientação. A gente vai tentar até o último no seio familiar. Né? Depois, não é punição, né? É orientação, é educação. Se a gente conseguir fazer lá na base... Ninguém trabalha com punição, né? E tem que se desmistificar isso, que o conselho tutelar ele é punitivo. Não é. Ele é de orientação. Ele é de proteção, de garantia de direitos. A gente não pune ninguém. Diz, aquele adolescente que está lá se drogando. Tudo bem, tem um direito violado assim, a gente vai cobrar dos pais e não do adolescente? Por favor, nos ligam, por favor, conversa com o meu filho, ele não quer ir no mercado, já aconteceu isso na outra semana. Não, por favor, né? A gente vai ter que te encaminhar para o CRAS, para os limites do teu filho, é tu que tem que colocar, não é o conselho tutelar, não é a professora, não é assistente social.
não é o vizinho, é tu. Então a gente, o que eu vejo aqui no município é isso, né? É falta de controle dos pais. Eu acho que, eu até estava vendo uma vez sobre escola de pais, mas é mais difícil de tu educar o adulto, né? De tu até orientar o adulto, a criança dentro da escola é muito mais fácil. Educação sexual, educação, sempre quando criança é melhor de aprender. Eu não sei, você não deve ter se deparado ainda. E tomara que não tenha se deparado e que nunca venha se deparar, mas nós não creio que você também. Mas em outros tempos nós nos deparamos com algumas situações que aparentemente as pessoas pensam que não tem. Turismo sexual infantil em Santa Vitória do Palmar e Chuí. A gente enfrentava isso, principalmente na fronteira e indo para Barra. Nós tivemos grandes problemas, grandes embates. Hoje, não é que eu posso falar ou revelar, não é isso, mas como já fazem bastantes anos, já são mais de 10, 12 anos, 15 para ser mais preciso, se pode tocar no assunto que ninguém vai lembrar de quem eram essas situações, ressalvar os casos específicos, que aí também não faz mal que lembre, que é bom até para que não faça. Mas é um problema que passa também despercebido, né? É que hoje é mais tudo sigiloso, tudo mais escondido, porque sabe que é um crime. Né? Hoje tem a punição. Então, isso acontece, que nem o abuso, o estupro, acontece, mas é sigiloso, é difícil ser detectado. Né? E o turismo, de repente, continua, mas hoje é crime. Né? Então, é escondido, a gente tem que ver, denunciar, para poder sim combater. Né? Eu vi um trabalho do Ministério Público que por ano derrubam mais de 3.300 sites específicos de pornografia, turismo, exploração de turismo infantil. É que nem a exploração sexual, não é somente o sexo pelo lucro, por benefício. Pode ser de bater foto de uma criança. Isso. É que nem a gente fala, a maioria são homens quem pratica o abuso, né? 87% é homens. Né, quem pratica o abuso, mas também existem mulheres. Né? E o abuso pode ser de bater uma foto e eu colocar lá, alimentar a pedofilia, sim, que é batendo. O pedófilo pode não praticar o abuso. Né? Quem está praticando o abuso é aquela professora, amiga, babá, que está batendo foto daquela criança, daquele bebê, para alimentar aquele consumo de exploração, de Você deixou uma janelinha aí, que me permite entrar um pouquinho como pai ou como alguém que vê uma preocupação que hoje as pessoas já estão mais conscientes e antes não tanto. Vou dar um exemplo. Eu vi há muitos anos atrás, a gente era motivo até de palestra, inclusive do Conselho Tutelar. Nós tínhamos um circuito do Conselho Tutelar educando as pessoas, principalmente em uma situação. As mães achavam que era bonitinho, ainda tem muita mãe que acha bonitinho. Pintar a guriazinha, deixar bonequinha, botar uma minizazinha e colocar para a rua. Né? Hoje, muita mãe faz isso, basta acompanhar as redes sociais, nas redes sociais. Uma exposição inconsciente, eu quero crer que seja inconsciente, na grande maioria, ou né? Mas aquilo fica ali e é fácil de captação, você rouba, coloca o site, bota um outro nome e exploração de uma filhinha, de uma mãe que inconsciente achou que estava fazendo uma baita, não foi botando uma... Ai, que gatinha, minha filha. Como é que se dá esse processo educacional aí, conselheiro? É conscientização, não adianta, é divulgar. O conselho está conseguindo fazer essa parte? A gente, eu morro de vergonha de estar aqui falando, né? Pode ver, estou nervosa, mão suando, mas é importante a gente conversar, a gente orientar, a gente informar, né? É só assim a gente vai conseguir conscientizar. Né, batendo na mesma tecla, é uma sementinha, né? A gente tem que estar regando para poder crescer e dar os seus frutos. Como é que você, enquanto assistente social, e que bom que isso não tem em Santa Vitória do Palmar, em boa parte da Zona Sul não tem, mas em alguns lugares é crônico. A exploração sexual e, obviamente, abuso, exploração em toda essa seara, mais para o norte, né, e para o nordeste, de crianças sendo obrigadas a se prostituir em troca do alimento para levar para casa para a mãe, que não tem a menor condição, pela ausência do Estado, seja lá o que for, né, pelo crime organizado que não permite. Por exemplo, estou cito porque conheço pelo menos de informação, sou proletário porque eu não estou no local, mas pelo menos a gente estuda um pouquinho para poder informar. O que acontece? Em determinados locais as pessoas não conseguem trabalhar nem pela ausência do Estado. É que o crime organizado não permite.
E tem uma rede de prostituição e aí toda essa situação. O madeireiro que destrói a Amazônia, que coloca o caminhoneiro que prostitui a filha ou os filhos de quem vive naquela situação de vulnerabilidade social. Esse problema crônico, enquanto assistência social, te traz o quê? Que reflexão? Isso aí. Porque está longe, graças a Deus, do seu... Mas a gente tem que pensar, né? É uma situação muito triste, de uma desestrutura muito grande, né? Que é um trabalho árduo, né? É um trabalho de sementinhas, são coisas que nós temos que ir plantando, né? Primeiro, desmistificar essa situação do abuso sexual, da exploração sexual, que lugar de criança, né? É na escola, é em casa, né? É tendo uma vida de criança. Criança tem que ser criança e ele tem os direitos para garantir isso, né? E que nós tenhamos, né, essa consciência para desenvolver um bom trabalho, para prover essa família, né, esse sustento, para que isso não aconteça mais. A gente sabe que é difícil, que a exploração vai continuar. Vários dias 18 de maio nós vamos passar, né, para que isso não aconteça mais, né, mas que a gente consiga conscientizar essas pessoas, né, e tentar quebrar essa rede, né, essa organização de crime, né, que infelizmente a gente vê diariamente na TV. Se eu sonhar muito, vocês me acordam? Se eu agora delirar um pouquinho, vocês prometem me acordar? Não? Prometem? Se eu, a partir desse bom exemplo que vocês duas estão, obviamente, divulgando, não apenas aqui, eu vejo nos outros veículos, eu podia citar a JP e não sei nos outros veículos, mas acredito que devam ir em todos, esse belo exemplo entre que um poder que deveria ser fiscalizado e o fiscalizador, evidentemente, comprovadamente, fazendo uma boa ação unificada. Se eu delirar e sonhar que o Brasil possa, a partir desse bom exemplo, em instâncias como Polícia Federal, como Polícia Civil, a própria Brigada Militar, não, o Corpo de Bombeiro um pouquinho mais afastado dessa situação, mas essas instâncias que falei, mais as secretarias, quer sejam municipais, estaduais e os próprios ministérios, as instâncias e sobretudo, mas sobretudo mesmo, o próprio Ministério Público da Infância e da Juventude e o Poder Judiciário se debruçando muito mais na empatia e na necessidade do que no respeito ou no enquadramento da lei. É possível que nós efetivamente caminhamos com uma conscientização e a médio e longo prazo podemos ver os frutos? Com certeza, né? Eu não estou delirando? A gente não pode desacreditar, porque se a gente desacreditar, quem vai fazer isso? Né? Essa esperança a gente tem que levar. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. É esse exemplo que vocês estão dando. Nós trabalhamos para isso e a gente sabe que é ao longo prazo, que vai haver sacrifícios de todas essas instâncias. Né? E você sabe que vai transcender o trabalho de vocês, quer seja o seu enquanto gestora, que faz parte hoje de uma administração pública, e própria você, que dependendo de 2 mandatos, no próximo não terá como se reeleger, tem que passar, mas esse fruto vai frutificar. Exatamente esse é o objetivo. O legado que a gente quer deixar é esse, essa união, a rede de proteção. É isso aí. Então, de parabéns. Muito obrigada. Não, eu falo que eu sou muito crítico, né? Muito pontual, e eu conheço um pouco, sou obrigado a conhecer, porque senão eu não podia ter sido presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, tem que conhecer um pouquinho. Mas a gente sabe que é muito mais falácia, é muito mais... Mas sabe que a gente vê muita vaidade, né? É por isso... Existe muita vaidade. É isso que eu quero falar. É isso que eu quero falar. Então um baita de um exemplo mesmo. Né? Quando a gente não vê a vaidade, a gente... É o trabalho em prol de um bem comum. Exatamente. Quando a gente trabalha para um bem comum, a gente não tem vaidade, porque o mérito não é do conselho tutelar que foi acionado. O mérito não é do CREAS, né, que auxiliou aquela família, que orientou, que encaminhou, que estimulou. Não é. O mérito é de todos nós. Todos nós somos vencedores, todos nós, né? Se um falhar, é uma rede. Se um falhar,
não vai ter um serviço não vai ter depende do todos. outro. Exatamente, a gente depende muito. Não só conselho, como CREAS, como CRAS, né? Porque Como nós saúde, temos assistência, nós temos a porta de entrada do CRAS, nós temos o CREAS, né, que trabalha com o rompimento de vínculo, porque o CREAS ele entra quando há o rompimento de vínculo. No último estágio, Na né? última instância, antes de um acolhimento, falando né, em criança e adolescente, antes que aconteça o acolhimento. Então é uma sequência. Né? Ninguém trabalha é um agente sozinho. comunitário que a gente liga, que tá Sim, sempre é o de PIN, prontidão, é o a PIN. saúde, é tudo. Há uma integração. A gente Exatamente, a liga, educação. A gente tenta fazer esse vínculo, desmistificar isso de que o conselho só requisita. Não, a gente vai lá, então vamos conversar, vamos pedir, vamos solicitar antes de fazer aquele ofício, de dar prazo, né, é a nossa, isso é a nossa atribuição, tá dentro das nossas, de cobrar, mas a gente pode ser mais humilde um pouquinho, começar sem vaidade. A cobrança contribui para que seja melhorado, mas a cobrança com responsabilidade contribui que seja melhorado. E aí a gente consegue ver bem essa reciprocidade de todos os órgãos. Muito bem, deixa eu ver uma situação aí. Tem uma ou duas críticas aí, por gentileza, também. Tem que ter alguma crítica, não podem ser vir aqui só desfilar esse belo trabalho, porque é muito fácil para a gente falar do dia 18, que serão tantos outros, todo dia é dia 18. Todo dia. A partir do que a gente, graças a Deus, nós somos abençoados na nossa região sul, guardadas as proporções. São raros esses casos que a gente vê aí do centro do estado para fora. Todos os dias é uma criança assassinada, é estuprada, é violentada. A gente tem isso, claro, a gente também tem. Mas não é nessas proporções, graças a Deus. Muito do que... Olha o trabalho que fazem Formiguinha, que de repente não se conhecia. Mas por isso que nós temos que ter esse trabalho de conscientização, para que não chegue ao ponto... De vigilância, né? E vamos falar em nosso município, que Santa Vitória não seja visto como um município com alto índice de exploração e abuso sexual infantil, violência, né? Seja ela qual for, qualquer tipo de violência. Não, a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que conscientizar a população para isso. Que bom. Tem dois abraços aí, uma crítica? Eu Vamos ver crítica, aqui. eu não gosto quando tem só abraço, não tem graça. Vamos ver de guerra. Muito bem. E a gente tem tanto. Muito bem. A Nardélia aqui assistindo, botando boa noite, meu amigo. Parabéns por apoiar a causa. Nardélia, conselheira tutelar, núcleo desse belo trabalho que vocês fazem. Integrante desse núcleo espetacular que vocês fazem. Vivian Bacelo, CREAS e Conselho Tutelar, uma parceria importante na garantia de direitos de crianças e adolescentes. A Vívia é a nossa coordenadora e psicóloga do CREAS, né? Uma pessoa maravilhosa, uma profissional excelente, que está batalhando ali conosco todo dia, ajudando, né, a engrandecer esse trabalho. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito crítico, eu não gosto muito de tecer elogios, nem crítica, sei que eu conheça de fato todo o resultado, senão a gente come pela mão dos outros. Mas eu sou obrigado a elogiar o trabalho de vossas senhorias. Sou obrigado, porque senão a gente fica esperando, não, mas será que é? Então a gente sempre faz aquele trabalho que é comum e que não é nem crítico, a espera para ver se isso dá certo ou não. Porque não é comum. Não, eu posso garantir, não é comum. Porque além da vaidade, além do posto político partidário que existe, além das discussões, das divergências, existem, elas precisam existir. Quando se matura tudo isso em prol de uma causa, eu tenho que reconhecer que vocês estão dando um passo. E não é demagogia, não é puxação de saco, não é nada, porque graças a Deus não preciso nada de Vossa Excelência, muito menos Vossas Senhorias precisam de mim. É real aquilo que eu estou dizendo, com imenso orgulho, com imensa gratidão. Porque, pelo menos no nosso município, a gente pensa, olha, está acontecendo algo diferente. Porque os problemas que nós estamos enfrentando acontecem em todo o país, em todo. Mas as ações é que determinam como você vai enfrentar e os resultados. E vocês estão dando um exemplo que, se existem em outras cidades, eu vou dar os parabéns também e quero conhecer. Mas nas 30 que a gente tem a condição de desenvolver o trabalho, eu não conheço nenhuma. Vocês são a primeira, onde tem uma
concordância, uma similaridade, uma sinergia num trabalho que vai, se Deus quiser, ficar muito. Tá? Não sei quem é, nem me interessa saber quem foi que teve a ideia, como é que construíram, não veio o caso, porque sempre... mas o fato de conseguirem ter feito isso é elogiável. Porque, na verdade, isso é necessário. Mas necessário foi todas as vezes. Antes também eu era e não chegava. Mas a gente não tem que ter a vaidade. Quando a gente pega pessoas que não tenham... Que estão dispostas em trabalhar pela causa, né? Comprometida. Acho que isso flui naturalmente. Exatamente. Quando há um objetivo em comum, mas as coisas fluem. Vocês estão num lugar um pouco diferente. Vocês estão numa rádio, num cara que é meio louco, que diz as coisas e aguenta o tranco. Eu vou dizer que tinha tudo para não ser assim. Não, vou te explicar. Você não pode falar, mas eu posso. Você teve 500 litígios com o poder público. Exatamente. A Joyce, 500 litígios com o poder público. É tudo para não dar certo. Por quê? Por algo, e não são vocês que estão dizendo, sou eu que digo. Então eu aguento as consequências e o poder público, ou vocês entenderem que eu estou falando uma falácia, me processem e eu serei responsabilizado. Teria tudo para não ser, porque certo ou não, eu vi em outro mandato problemas que a Joyce teve. De convivência, se está certo ou não, se ela está certa ou não, eu não sei. Se o poder público está certo ou não, eu não sei. Com você é a mesma situação. Mas eu não passo por lado pessoal. Eu vi em outro trabalho o conselho sendo o denunciante para que a Câmara pudesse entrar fiscalizar o poder público em trabalho com a Casa de Passagem, que não é esse nome que a gente tem que dizer, mas enfim. Então tem tudo para você. Não, e guerra litígio. Quando você vê essa depuração, esse crescimento, esse comprometimento, tem que elogiar. Eu tenho que elogiar. Eu tenho que elogiar o prefeito Wellington e a sua administração, tenho que elogiar você, tenho que elogiar a Joyce. Então eu digo assim, conselho todo e administração pública toda. Porque a causa é maior e podem continuar com as divergências, é natural. Mas eu tenho que dar os parabéns. Mas o objetivo eu tenho que ser responsável a isso, porque eu sou o primeiro, quando tem essas coisas, eu venho para criticar, então eu tenho que dar os parabéns a ambos. É louvável o que vocês estão fazendo. Diga também isso. Muito bem. Rosane Duarte, boa noite, minha nora Nardélia. E a Nardélia ainda complementou o comentário dela anterior. Boa noite, meninas, grandes colegas de trabalho, super competentes e dedicadas ao trabalho. Igualmente. Ela é parte desse grupo aí. Com certeza. Também Janaína Marílio Maron, acredito que seja assim, né? Isso. Parabéns. Do CREAS, tem social do CREAS. Deixa eu ver aqui. Caroline Colvara. Deixa eu ver A aqui. psicóloga que muito competente, não sei se não tem condições de contribuir aí. Aqui no Canal Dente? Ela está atendendo na Canal Dente, de segunda a sábado, alguma coisa, não sei bem direito ali, Isso. mas é extremamente competente e com o que a gente às vezes precisa, né? O que vocês estão fazendo aqui? Esse arejamento, sabe? Esse desprendimento, e é isso que... Pois bem. Muito bem, ela botou assim, ó. Boa noite, pessoal. Ótima entrevista, um excelente, importantíssimo tema. Parabéns aos profissionais e a esse apresentador mega incrível. Sucesso e muita prosperidade a todos. Vocês são incríveis, já estou com saudades. Tá bem. Também Natasha Pereira, parabéns gurias, pelo belo trabalho. Deixa eu ver aqui. Joyce Chaves, juntos podemos mais. Com certeza. Com certeza. Mas que legal. Olha, meninas, eu quero dizer assim, duas coisas. Primeiro, que vocês não precisam de convite aqui. Eu falei isso para a Nardélia já, e a Joyce também já sabe, afinal todo mundo sabe. Aqui vocês não precisam de convite. Aqui tem que fazer o seguinte. Temos uma nota para divulgar. Não sei o que é, nem me interessa também. Nem que nós tenhamos a agenda completa, né, que já está, que às vezes eu não posso tirar, como às vezes tem dias que tem 3, 4... vai ter sempre um espaço para o conselho. Não poderá, de repente, ser os 30 ou 45 minutos, mas vai ser 5. E depois vai ser o dia, tem que ser 3 horas, 1 hora, espaço. E principalmente agora, depois dessa demonstração que vossas senhorias trazem para mim. Aí aí o compromisso aumenta, porque a gente tem que estar inserido. Todos nós a divulgação dos veículos. Nós precisamos de todos, né? Todos os veículos de comunicação. Ainda mais essa pandemia que a gente não tem a escola, né? Não é divulgar o serviço.
É divulgar o trabalho que vocês estão fazendo. A conscientização. Essa diferença. Essa diferença. Porque eu posso fazer isso em outras vezes. Ah, abre isso assim. Não, não é isso que eu quero. Estou dizendo desse comprometimento real, que é pela primeira vez que eu estou vendo. E é um comprometimento. A gente vai ter altas horas. O namorado, o filho diz, ai meu Deus, lá vai a mãe no celular de novo com a Nardélia. Ou é Rafa, ou é assim, a gente tá sempre... Sim, porque transcende a vida cotidiana. Não, e assim, ó, e outra coisa, né, que a Stephanie falou assim, que é fantástico, né? A gente não trabalha só 6 ou 8 horas por dia. A gente chega em casa e o trabalho continua. Assim como ela fica, né, com a Nardélia, com outras conselheiras, eu fico também, né, com a minha colega, minha amiga colega Vivian, né, que é psicóloga, coordenadora do CREAS, nós ficamos com as outras técnicas, com a Secretaria de Assistência Social, né, com a diretora da assistência, Silvana Cunha. Então a gente não fica só no serviço, a gente vai para casa também, porque a gente não consegue dormir, deitar a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila sem que a gente consiga pelo menos dar um andamento na solução daquele problema, né? Muito bem. Me diga, Stephanie, por gentileza, por que você está conselheira tutelar? Estou conselheira tutelar. Bom, é uma grande, assim, ó, nem eu às vezes acredito que eu passei por todo aquele processo, sou muito envergonhada, não me imaginava, não sou do meio político, não gosto, a política social eu gosto, mas eu vi que é voltado para partidos e aí isso eu não gostei. Depois que eu entrei, aí digo, agora já tô, seja o que Deus quiser, e graças a Deus, Deus quis que fosse assim. Eu sempre rezei muito e disse, ó, se for para eu conseguir fazer o trabalho, que eu entre. Se for para ter divergências e não conseguir o que eu espero, né, que a gente espera, que é o comprometimento, que é tentar mudar famílias, tentar plantar sementinha, eu pensei que eu não entre. E aí Deus me colocou lá dentro, não foi, né? Então, mas aí foi as pessoas que me conhecem, diziam, Fanny, eu acho que é o teu perfil. Se eu não acho que seja o meu perfil, mas hoje eu estou ali dentro e eu acho que é o meu perfil, apesar de a gente se frustrar muito, né? Porque a gente mexe com vidas. E então a gente vai para casa frustrada porque não deu certo, porque o fulaninho continua na dragação, aquela criança continua em risco. Mas não, a criança ainda está ali, não vamos tirar de ser familiar, dá aquelas tentativas. Então a gente vai frustrada, fica frustrada assim, mas faz parte, a gente reza, e outro dia a gente está de novo na batalha com aquela mesma família. E às vezes também me pergunta como que eu passei por tudo isso, envergonhada do jeito que eu sou. Mas que legal. Aqui. E você, Rafa, por que é assistente social? Como? Por que não é vocalista? Por que não é cantora? Por que não é bailarina? Por que não é uma advogada? Por que assistente social? Por quê? Me fiz muitas vezes essa pergunta e muito me fizeram desde que eu entrei para a faculdade, há mais de 20 anos atrás, né? O porquê ser assistente social, o porquê trabalhar com esse público-alvo, né? Porque todos nós somos detentores de direitos, né? Todos nós merecemos ter uma vida melhor. Todos nós merecemos uma educação, temos direito a uma educação, temos direito a ter uma vida digna. E eu trabalho para isso, né? Para orientar, para estimular, dar dignidade às pessoas, né? Mostrar o caminho, como elas podem melhorar, como elas podem evoluir enquanto ser humano, enquanto cidadão. Então esse é o meu objetivo, amo o que eu faço, gosto muito mesmo, acho que não só enquanto assistente social, acho que enquanto ser humano a gente tem que ter essa compaixão e acreditar no ser humano, acreditar que ele é capaz, né? E a gente está aí para ajudar. Muito bem, eu vou dizer para vocês que é gratificante vê-las falar das suas atividades profissionais com amor, com paixão e, sobretudo, com dedicação. Nós estamos muito bem servidos enquanto poder público no seu trabalho enquanto assistente social. E você, eu não preciso nem falar porque eu conheço desde pequeno, fico gratificado cada dia mais com o teu desenvolvimento, com a tua teimosia em fazer aquilo que acredita. Né? Taurina, Deus privilegia, se a pessoa faz com honestidade,
chega o dia de colher os frutos. Você é exatamente, em essência, exatamente assim. Muito obrigada. Sim? Tem mais uns comentários aqui. Tomara que seja agora alguma crítica. Para dizer que para dizer que eu não comecei o programa no horário, porque as duas, sem o helicóptero, não quiseram chegar. Esse próximo comentário, eu não entendi se é uma indagação, uma confirmação ou o quê, Muito tá? bem. Mas eu vou Vamos ler ver igual se porque tá aqui isso. pra gente. Tá bem. Então, a Kélis Garcia colocou assim, ó. Certo. A mãe tem o direito de pegar a guarda dos filhos, tá? Só que ela não botou Tá. perguntando ou afirmando nada, né? Tá. Só botou assim. Depois a Cláudia... Ela não concluiu nada? Não, ela só botou O assim. que quer, né, Bruna? Fala alguma coisa que presta, isso aí, como é que eu vou conseguir decifrar? Né? Mas eu quero... Defensoria, né? Que faz Tá. Consegue comentar em cima disso, da indagação? Sim, claro, Bem, sim. Então fala. Senão depois ela vai me encher de desaforo. Tá na rua, meu Deus do céu. Só procurar a defensoria, né? Se foi, né, tirado do seio familiar, está num abrigo, está com a família extensa, a mãe tem o direito, sim, de procurar a defensoria e tentar reaver seus filhos novamente, né? Sem que tenha perdido o pátrio Não, poder, né? claro que sim, não, Uma vez perdido sim. o pátrio poder é irreversível. Não, né? é verdade. Quando está em família Quando substituta, não fosse- família extensiva, quando né? não for destituído do poder Isso, ainda. é importante colocar isso. Não sei se era isso, se ela estava afirmando ou Eu indagando. também não sei Se isso. for indagando, a conselheira foi muito feliz e colocou. Se for afirmando, então é uma constatação que já a próprio comentário já afirma. Muito bem. Também aqui Cláudia Ribeiro Almeida, Conselho Tutelar e CREAS, muito bem representados. Muito bem, conselheira. A Cláudia, conselheira, e a presidente do conselho. Muito bem, A extremamente competente também. A Joyce Chaves, muito obrigado sempre pela confiança. Acho que, né, o comentário que tu fez antes ali que estava conversando com ela. Uhum. Eu... concluiu? Dela, sim. Sim. Eu me sinto, de certa forma, gratificado que a Joyce, não digo que agradeça, mas que saiba, e ela poderia ter me desmentido, assim como você, porque a gente não quer aqui estar apontando ou criticando, falando. O meu problema se torna, às vezes, 99% das pessoas não querem vir aqui. Porque quando senta no sofá, eu não vou falar só as coisas que vocês gostam de ouvir e nem vou fazer as perguntas que vocês gostariam que fossem feitas. Eu faço aquilo que me dá na teia e que dou o direito das pessoas me criticarem, responder ou não, que é um direito. Mas o que acontece? Quando você coloca esse assunto, por exemplo, de que esse trabalho agora em conjunto, eu sou obrigado a ressaltar essas situações, essas nuances todas que viu, porque eu era o primeiro veículo a colocar isso. Eu presenciei esse sentimento. Mas não só neste governo, em outros piores ainda eu vi outras situações. Mas é a primeira vez que acontece essa reviravolta. Então é isso que eu quis colocar. Que é quão grandioso é poder presenciar isso. Né? Que ninguém me contou. Eu estou vendo. Né? E isso é extremamente... Eu sinto nos olhos de vocês que é realmente esse comprometimento. E até porque eu conheço cada um, se não conheço, às vezes com afinco, mas eu conheço as personalidades, eu acompanho. Então eu realmente acredito, por isso que eu estou vestindo a camiseta. Que vocês precisarem, poder público e o conselho, tudo, nessa seara, a gente abraça. Tá bem? Obrigada. Não tem que agradecer, não, é orgulho mesmo de poder dizer, pô, tem alguma coisa de positivo realmente em meio a tanta dificuldade, principalmente essa pandemia. Ok? Só mais um aqui, Muito último bem. comentário. Vivian Bacelo, parabéns Stephanie Araújo pela dedicação e Rafaela Terra pelo competente trabalho. Parabéns. Faço minhas as suas palavras, assistente Vivian, psicóloga. e coordenadora E não de posso crédito. dizer doutora, mas eu digo doutora psicóloga, né? Porque senão o conselho fica bravo. Mas é realmente quando a gente tem raros momentos na vida de ter orgulho do que faz, de agradecer o outro, de ser empático, porque sempre você tem a ida e a vinda, né? Sempre problemático. Ou é vaidade, ou é problema político-partidário, ou é financeiro, seja lá, principalmente nessa seara que as duas estão trabalhando, é um componente muito difícil de trabalhar. Então a gente tem que enaltecer e eu não me canso de fazer. Por isso, referendo as suas palavras, doutora psicóloga Vivian, que eu não posso dizer doutora, mas eu digo. Meninas, Stephanie, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, eu fico muito feliz, né, com a tua dedicação à não desistência de buscar os teus direitos, que isso nasceu assim já, né? Nasceste assim, mas e sobretudo da sobriedade
do não revanchismo, de Exatamente. entender o que é meu, o que não é, onde eu posso, onde eu não Até posso. onde vai o meu E limite aonde de vai isso? inteligência? Isso engrandece um trabalho, faz com que você seja respeitada, faz com que você seja admirada e, sobretudo, que você se sinta feliz que está fazendo a coisa que é certa, que é o que eu vejo no teu olho. Então, eu te agradeço pela presença aqui. Gilson, rapidinho antes delas se despedirem, tem mais um comentário aqui que a Kelly está concluindo. Sim, que não seja um jornal. Não, é rapidinho. Ah, tá. É uma coisa dela mesmo, né? Ela expôs eu aqui tô no brincando, bem. aqueles é uma Antes- paixão antiga, Antes aqui, que rapidinho. não leva a sério, né? Porque depois vai ter casamento. Assim, depois daquela declaração no ônibus, né? Que ela falou lá. Meu Deus. Mas vamos lá. A Silvana Cunha botou assim: parabéns ao Conselho Tutelar e ao CREAS pela união em prol das nossas crianças. Tá? A Silvana, A Silvana é era diretora. Isto. diretora técnica da assistência Ela social. chegou a exercer o cargo de assistente social, né? De secretária, né? Secretária, Ah. sim. Eu vou E querer, assistente social vou também. querer aqui. Eu vou querer o corpo de assistente social aqui Extremamente pra competente. gente conversar. É um fabuloso trabalho. Muito bem, o último comentário que a Kelly está complementando, ela botou assim, ó. Já faz 3 anos que estão na casa de passagem que não estão comigo. Ah, entendi. Ela colocou assim. Agora entendi. É um caso específico, deixa eu entender. Ela então deve ter, de algum momento, estar lutando pela guarda, se é o que entendi. Se vocês entenderam algo Sim, diferente, sim, sim. não sei nem se tem conhecimento. Tem conhecimento do caso? Sim. Tem. Então, nesse caso, você não vai dar uma consulta, obviamente, mas ela tem esse direito de buscar. Ela não foi destituída do quadro presidencial, você sabe? Ela deve saber. Então, Ela deixa, deve saber na defensoria dele. deixa eu só te dizer, então, já que está perguntando para o programa, na condição de leigo, eu vou te dizer o seguinte, e aonde ela souber, eu vou me corrigir. Para você e qualquer outra pessoa que passa pelo problema que está enfrentando, se tu não perdeu o pátrio poder, se tu não foi destituído e perdesse o pátrio poder, tu pode lutar até o último dia da tua vida. A lei te ampara nesse sentido. Você pode lutar até o último dia da tua vida para comprovar que você tem razão na tua demanda, na tua defesa, e vai ter o contraditório. Se tu perdeu o pátrio poder, se tu fosse destituído do direito de ser mãe, nunca mais. Não sei qual é o caso. Então, se você está com uma ação do Ministério Público ou do Poder Judiciário que, de certa forma, te priva do direito de estar com teus filhos por conta de alguma coisa que a justiça assim entendeu, porque eu não sou um juiz para dizer se está certo ou errado. Mas você tem até o último dia da tua vida para contestar, desde que não tenha perdido o pátrio poder. E é isso. Tá bem? Muito bem. Muito obrigado. A gente te Obrigada, agradece Andréa. pela oportunidade, pelo espaço, pelo teu comprometimento, pelo mais assim, ó, excepcional, nota 1000. Para vocês. Gratidão. Da mesma situação, o que digo para ela o que digo para você é um pouco diferente, porque ela eu conheço praticamente desde bebê e tive o infortúnio da minha vida de ser amigo da mãe dela enquanto criança. E mais, no tempo que ela se achava a última bolachinha do pacote e que achava que tudo que era homem tinha que olhar para ela e fazer fio-fio. Era insuportável, ainda bem que tu não puxou ela. Ah, meu Deus do céu. E ainda tem umas misturas das outras irmãs. Eu não vou falar. Mas em relação ao que eu conheço já do seu trabalho, e em especial porque eu estou vendo aqui, eu sou muito do que eu sinto, apesar dos teus óculos, eu sou do que eu sinto. Não precisa tirar, não precisa tirar. Eu sou aquele cara que olha e eu posso até fazer uma interpretação errada, mas eu sou de sentir. Não importa com o que penso, deixa de pensar. O que eu sinto, e sobre esse sentimento é que eu faço um diagnóstico daquilo que eu vou exalar. No caso do seu trabalho, eu digo que do que eu conheço e do que eu estou vendo agora, também me sinto muito orgulhoso de ter uma assistente social comprometida, fazendo um serviço público que a grande maioria acha que está ali prestando um favor para a sociedade. A grande maioria, e não estou falando, obviamente, deste ou daquele governo. Sistematicamente, o que a gente enfrenta é isso. Como o problema é dos outros, você não tem como resolver, você empurra com a barriga. Vejo e sinto que você tem um comprometimento exatamente antagônico a isso. Por isso, meus parabéns, reforçado cada vez mais, de ver esse sentimento. Ele é o único, eu não vi nos meus 53 anos, 32 em veículo de comunicação, eu não vi até agora. Por isso eu te dou os parabéns, sinto orgulho de estar representado enquanto servidores públicos
na tua magnitude e entendo que os outros assim também o façam. Por isso, você tem a minha admiração e também as portas abertas para quando precisar, para desenvolver, para auxiliar, para ir lá fazer uma cobertura, se necessário, dentro do que a lei permite. Braço realmente que você pode contar para os momentos bons e para os ruins. Muito obrigado, Rafa. E tem você também 2 minutos para suas considerações. Muito obrigada. Agradeço, né, os teus elogios. Fico imensamente feliz, né? E gostaria de agradecer também ao CREAS, né, e à assistência social por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje, né, podendo colocar um pouquinho do nosso serviço, né. Seriam uns 30 minutos, mas com certeza a gente falou muito mais que 30 minutos, né, e foi maravilhoso, né. Espero poder voltar outras vezes aqui com toda a equipe, né. E vou puxar também um pouquinho, como se diz, a brasa para o nosso assado, né? Nós temos excelentes profissionais no CREAS, né? Nós temos um corpo de 3 assistentes sociais, né? Eu, a Laís, né? E a Janaína. Nós temos a Vivian, que é psicóloga, né? E a coordenadora do CREAS. Nós temos 2 educadoras sociais fantásticas, que sem o trabalho delas também o nosso não funciona, porque elas que fazem também as visitas, que fazem o acompanhamento, né, que nos trazem a evolução dessa família. Então, assim, ó, eu estou muito feliz por fazer parte dessa equipe, né? E aproveitando, eu queria deixar em tuas mãos, né, a cartilha que foi elaborada pela assistência e o CREAS, né, para essa data tão importante. Você quer falar um pouquinho, porque me perdoe o lapso, num determinado momento você colocou que suscitou que a gente deveria ter abordado e passou. Não, vamos, antes do encerramento, me esclareça um pouquinho aqui, vamos... Essa é uma cartilha, né, ilustrativa, referente ao dia 18 de maio, né, como são feitas as abordagens, como a criança deve, né... Idade? O público-alvo aqui da idade? O público-alvo é criança precisa saber ler, claro. Exatamente, Sim. né? Mas pode a mãe auxiliar. Por tem a participação para a mãe O que é interessante nessa cartilha? Se tu olhares, né, tu vai ver que ela tem dinâmica. Ela tem desenho para ser pintado. E cada desenho, cada atividade lúdica, né, que contém essa cartilha, né, é uma informação referente a violência e o abuso e exploração sexual infantil. Os caminhos induzem a isso. Exatamente. Você me perdoe aqui a leguice, eu não faço questão nenhuma de esconder meus erros, as minhas falhas. Eu não conhecia, né, e deveria tê-lo feito, ao menos perguntar para chegar agora aqui. Não conhecia, então me perdoe a leguice e esquecimento. Mas então esse objetivo é de atender principalmente a criança... mas aí a criança que está enfrentando essa situação, por exemplo, ela consegue... É uma prevenção. A gente só vai conseguir a prevenção educando, se conscientizando. Para ela saber, né? Exatamente, para ela aprender. É melhor que aquele joguinho que a gente faz do Palavras Cruzadas e tal. Porque ela tá Legal. ela tá brincando, ela tá aprendendo. É uma maneira também, né, boa do pai e a mãe, né, ou seja, o responsável, não só o pai e a mãe, o responsável sentar ao lado do filho, né, da criança. Vamos brincar e vamos aprender o um assunto. pouquinho. Aborda o assunto de uma forma lúdica. Né? E tem tantos outros na internet. Aqui nessa cartilha você tem essa condição de fazer essa dinâmica intrafamiliar? Exatamente. Que fantástico. Me perdoem a leguice, eu não conhecia. E ela foi entregue, né, à comunidade, aos usuários do Conselho, do CREAS, do CRAS, da assistência, saúde, educação, né? Uma pena, se é que a gente pode dizer assim, né? É que a pandemia não se pode melhor ter um fruto de entrega. Seria o dia 18 seria essa entrega, mas por função da pandemia... Mas ela vai continuar. Com certeza vai passar, né? E o nosso trabalho vai melhorar cada vez mais, né? E a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Se Deus quiser. E salientamos, então, amanhã temos a live, às 8 horas. Você só falou. Ela quase não conversou comigo. Ela não quase... me permite ser um pouquinho deselegante, mas eu tenho que ser. Ela quase não conversou. A senhora viu que ela ficou praticamente calada. Sim.
Cada vez que ela falar, que amanhã eu tenho uma live, que amanhã eu vou falar na live. Tá, o que você vai falar na live? Que live é essa que tem amanhã? Meu Deus do céu, que live é essa? Pelo amor de Deus. Senão eu vou ter uma síncope aqui. Ela vai estar também, a Rafa, o Cres, o conselho, as colegas estarão, vai estar... Que amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Que hora é a live? Às 20 horas, né, pela página do Conselho Estelar. Estaremos lá conversando um pouquinho, envergonhados, mas vai ser mais gente, vai conversar mais. E vamos abordar temas mais daqui, da nossa comunidade mesmo. E tentar conscientizar, vamos mostrar a cartilha amanhã, né? Vamos falar mais de dinâmicas, vamos até abordar mais a parte da dinâmica para os pais conversarem com os filhos sobre o toque, sobre o abuso. Tem alguns alertas, por exemplo, assim, indicativos de alertas pra gente? Tem vários, tem vários. Amanhã vão ter tudo Da isso? criança, da criança, da conversa mesmo, a gente pode... E nessa cartilha tem também. Aqui também tem. Depois tu vê, é fantástico. Nós vamos ter que marcar um outro dia aqui para vir falar dos benefícios, claro. Não é simplesmente uma cartilha de publicidade. É um trabalho desenvolvido aqui. A gente vai ter que conversar depois, porque teve toda uma matemática, todo um desenvolvimento, todo um estudo. Ela é fantástica. E amanhã também vamos falar sobre a cartilha. Vamos falar também. Quem vão ser as exibidas que amanhã vão estar na live? A Nardélia exibida. A Nardélia exibida. A Joyce. A Joyce. A Cláudia. A Cláudia não quer participar. É o cachê. Só por trás, acho que o cachê é muito alto. Se não acertar o cachê, não tem jeito. E elas não quiseram participar dessa parte de falar. Sim, assim, fica mais nos bastidores. E do CREAS, eu e a Vivian que trabalhamos diretamente, né, com esse tipo de violência. Que legal. E da onde vai ser transmitida a live? Vai ser da página do Conselho. Não, onde vai ser Vai ser cada um a sua casa. Eu e a Nardélia Sim. juntas, porque não é... Sim. Eu e a Vivian Vivian também juntas. Porque cabe só 13, eu acho. A Nardélia que sabe do 3 programa. janelas só. 3 janelas, E aí a Joyce lá da praia. A Joyce até queria vir e tudo aqui, mas comentou... Ainda bem que não veio. Tem a Ainda função do bem bebê, não, amamentando. Não, mas ainda bem, porque senão eu ia cobrar o que ela me deve. Sim, faz 200 anos que ela me prometeu um bolinho, até hoje eu não recebi o bolo. Há 500 anos, uma vez, eu trabalhava na Rádio Cultura e ela disse, eu disse, um dia eu vou te dar, prometeu que eu ia no jogo lá e ela me deu o bolo. Eu fui no jogo, não me deu o bolo. Faz 200 anos, até agora não ganhei meu bolo. Então se ela viesse aqui eu ia cobrar o meu bolo. Por isso ela não veio também, justificativa. Mas que legal. Olha, não tenho palavras para agradecer, espero que tenha sido ao menos ao contento de que possam ter contribuído um pouquinho para que vocês pudessem divulgar um pouquinho. Saímos um pouco da temática de falar única e exclusivamente do dia, porque eu entendo que de repente seria recorrente, que todo mundo está fazendo. Eu vejo municípios que estão fazendo carreatas, outros estão fazendo drive-thru, mas efetivamente eu queria evidenciar isso aqui que para mim é epígrafe, e é o único. Essa unidade para mim se tornou a estrela do dia 18. É ímpar o que vocês estão fazendo. Se Deus quiser, vai permanecer essa sementinha que vai... E quiçá nós consigamos implantar em outros municípios que passam os mesmos problemas que nós passamos, às vezes até mais. O que é bom tem que ser copiado. Exatamente. E sem vergonha de fazer. Exatamente. Desta forma, queridos e queridas, eu agradeço a quem porventura tenha nos prestigiado ao vivo, a cores e em tempo real, e sobretudo a quem porventura possa fazê-lo posteriormente. Porque a live continua, não posso dizer pela eternidade, porque eu não sei há quanto tempo vai durar o Facebook, mas enquanto durar, esse projeto, esse programa, ou esse encontro vai estar presente e vocês vão poder se abeberarem desta belíssima contribuição que Conselho Tutelar e CREAS, através da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Assistência Social e, sobretudo, o Poder Público, a gente tem que dizer. É o poder público, porque senão, quando é crítica, a gente baixa a lei, então quando é elogio tem que dizer. É o poder público, sim, porque, em tese, é o poder público que tem que subsidiar, dar a estrutura para o Conselho Tutelar. Na grande maioria não faz. É sempre problemático. Então, quando a gente tem esse exemplo, tem que sim enaltecer. Então, de parabéns. E a você, muito obrigado, claro, pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa noite, Milene. Boa noite, Gilson. Agradecer aos convidados, a nossa equipe, a rede de anunciantes, o pessoal que colaborou aí. Um ótimo início de semana para todos e fiquem todos com Deus. Muito bem, muito boa noite, Cauã. Boa noite, Gilson. Agradecer às nossas entrevistadas, à nossa equipe, nossa rede de anunciantes e até terça-feira, se Deus quiser, Gilson. Que assim seja. Boa noite, Tamires. Boa noite, Gilson. Boa noite
a Stephanie e a Rafaela. Lembrei. Boa noite especial também aos nossos amigos e amigas que nos acompanharam em mais uma live aqui pela Web TV Status e também pelo www.radiostatus.com. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira com o programa Shout. Só para terça-feira é a representação do trabalho que nós já fizemos na TV Status. Quarta-feira é Shout. Quinta-feira Esporte. Clube de Esporte. Clube de Esporte. Quem é que vai estar quinta-feira no Clube de Esporte? Vai estar a equipe, representantes da equipe, me deu um branco agora? Ser União. Ser União. Com a apresentação do Felipe, do Fernando Everaldo, do Bruno Coelho e do Gabriel Paredão. Se não falharem, senão eles vão ser descontados do salário. Isso na quinta. Na sexta-feira tem o quê? Na sexta-feira, Zona Sul News, né? Comigo. Isso. Posso passar aqui os nossos convidados? A agenda já está pronta? Já está pronta. Pode passar sim. Vai estar conosco o delegado da Polícia Federal, o presidente da Câmara de Camaquã e o presidente da Câmara de Dom Feliciano. Isso tudo na sexta-feira mesmo? Na sexta-feira. Então tá bem, tá feito. Muito obrigado. Então boa noite então. Muito bem. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira. Boa noite, Rafa. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Stephanie. Boa noite a Gilson, boa noite a todos aqui presentes e boa noite a todos que nos assistiram também. Gratidão. Tenham todos uma ótima semana de trabalho e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Boa noite!